O número de carros com câmbio automático tem aumentado e muito, tanto é que as vendas superaram as dos carros de câmbio manual. Porém, mesmo com um volume tão grande de carros de câmbio automático circulando aqui pelo Brasil, ainda existe um grande problema de desinformação e até mesmo propagação de fake news. Hoje eu quero falar então sobre mitos e verdades do câmbio automático que com certeza vão te ajudar a ter uma condução mais eficiente, é claro, também economizar e muito na manutenção. E a primeira informação é a seguinte, que câmbio automático é simplesmente colocar em D e já sair rodando, acelerando e freando. Mito. Na verdade, o câmbio automático é muito mais do que isso. Não é porque diz câmbio automático que ele troca todas as marchas de maneira automática que você simplesmente não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, o câmbio ele apresenta algumas outras funções exatamente para que você possa adequar a transmissão de acordo com o uso qual você está fazendo com o seu carro. Seja uma subida ou descida de serra, uma condição de trânsito intenso ou então, por exemplo, aquela condição do carro carregado, a família inteira, bagagem, puxando carretinha, enfim. Aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos no câmbio da nossa caminhonete, temos a letra D, o 3, o 2 e o L. O 3 e o 2 são os limitadores de marcha para a terceira e segunda marcha e a letra L representa a primeira marcha, ou seja, não passará da primeira marcha. Da mesma maneira, você terá câmbios que tem a letra M, indicando a função manual de trocas de marchas que você pode ser realizadas aqui através da própria alavanca seletora do câmbio ou então na borboleta no câmbio. Também a função S de Sport, onde as trocas de marchas vão ser realizadas com uma rotação um pouco mais elevada, privilegiando mais potência, principalmente para situações de ultrapassagem. Se você quiser aprender a condução correta de cada modo aqui, já deixa aqui nos comentários aqui que eu vou gravar um vídeo específico mostrando como utilizar da maneira correta cada tipo de transmissão automática aí para você. Mais uma informação que é muito propagada principalmente em mídias aí de massa e nas televisões e alguns programas. Câmbio automático não precisa ser trocado o óleo lubrificante. Mito. Isso porque o óleo lubrificante ele sempre sofre uma degradação, ainda mais se você não utiliza o câmbio automático da maneira correta, como eu falei anteriormente. Uma condição de uso severo, um trânsito intenso, carro carregado, enfim, tudo isso vai gerar um aumento de temperatura no óleo do câmbio automático, também vai acelerar os próprios desgastes. Mesmo o câmbio automático sendo um elemento completamente fechado, como eu disse, você tem o próprio desgaste dos componentes internos da transmissão, você tem uma contaminação, você tem uma oxidação desse óleo lubrificante e a única maneira de você estender a vida útil desse câmbio, garantir trocas de marchas muito mais suaves, auxiliar na economia de combustível é realizando a troca do óleo do câmbio automático. E aí uma dica muito importante, a escolha de um bom óleo lubrificante vai auxiliar em todos esses pontos que eu acabei de falar para você, na manutenção da temperatura ideal de trabalho do câmbio automático, auxiliar nessas trocas muito mais rápidas, evitar trancos, garantir melhor vedação de todos os componentes, economia de combustível e, é claro, a durabilidade. Então verifique a periodicidade de troca do câmbio automático aí do seu carro. Se você não sabe, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar aí com a periodicidade e também indicar o melhor óleo para a transmissão aí do seu carro. E mais uma outra informação que circula bastante aí no mercado. Preciso puxar o freio de mão do carro, segurar no freio antes de estacionar e colocar no P. Verdade. Isso realmente você deve realizar sempre que você for parar o seu carro, para evitar que todo o peso do veículo fique acoplado, fique apoiado sobre a transmissão. E o P aqui, ele nada mais é do que um elemento que trava o câmbio automático, evitando até mesmo o próprio carro se movimentar. E é uma pequena travinha metálica que faz esse tipo de trava. E quando você não faz esse tipo de operação, você não puxa o freio de mão, todo o peso vai ficar apoiado sobre essa trava e aí você corre um grande risco de quebrá-la no momento de você desacoplar. Portanto, coloque em N, pressione o pedal do freio, sempre mantenha o pedal do freio pressionado, puxe o freio de mão e aí sim então que você vai colocar em P. E assim todo o peso do veículo ficará apoiado sobre o freio de mão, que é o elemento responsável por, é claro, segurar o seu carro nesse tipo de situação. Bem, vamos lá então para mais duas outras informações. Primeiro, para realizar as trocas de D para 3, 2 ou então para D3, para o modo manual, eu preciso parar o meu carro.
Mito. Isso porque o próprio câmbio em si ele é programado para que você possa fazer esse tipo de redução ou então alteração do modo de operação, contanto que você respeite os limites de velocidade para cada marcha. Por exemplo, se você está em D, ele vai então trocar até a última marcha apresentada aí no câmbio, seja 5, seja 6, 7, 8, 9 ou 10. Porém, quando você vai reduzir para uma marcha limitadora, você tem que saber qual que é o limite de velocidade para aquela marcha. Por exemplo, se você tem um limitador de terceira marcha, qual é o limite dessa terceira marcha? 100 por hora? 90? 80? Enfim, se você tiver velocidades superiores a isso, você não deve então reduzir essa marcha nessa velocidade. É muito importante você ter um bom senso. E a outra informação é a seguinte: em descidas de ladeira, descidas muito íngremes, eu devo jogar em N o câmbio automático para descer, digamos, na banguela da mesma maneira que um câmbio manual. Mito novamente. A própria central eletrônica do câmbio automático, principalmente as tecnologias atuais, ela por si só vai, digamos, jogar em um neutro ou então jogar em uma marcha um pouco mais baixa para utilizar o freio motor para auxiliar o seu carro nessa descida, segurando ele um pouquinho mais, evitando com que você fique ali com o pedal constante no freio. É muito importante você deixar no drive ou então, como eu disse para vocês, saber operar da maneira correta, evitando essa questão do superaquecimento dos próprios freios. Aliás, se você está pensando em descer para a praia, descer em alguma serra um pouco mais íngreme, quer saber como operar nesse tipo de situação? Confere esse vídeo aqui nesse card que eu tenho uma explicação completa de como utilizar o câmbio automático em uma descida de serra. E para nós finalizarmos, vamos para mais uma outra informação que é muito difundida aí no mercado. Em uma situação de trânsito intenso, você deve tirar a transmissão do D e colocar em N. Da mesma maneira, em uma situação de parada em semáforo. Mito. Isso porque, novamente, as tecnologias atuais das transmissões, elas fazem tudo isso de uma maneira automática. Ou seja, o próprio conversor de torque, ele vai aliviar essas forças jogando num neutro nesse tipo de situação quando você pressiona o pedal do freio e você está parado. Quando você retira o pedal do freio, vai começar a acelerar, automaticamente todo o processo inicia com o aumento de rotação do motor, aumentando a pressão de óleo da transmissão e assim realizando todas as trocas de marchas. Somente nas primeiras transmissões automáticas muito antigas, esse tipo de prática era recomendada, até mesmo no próprio manual dizia isso, porém agora não é mais necessário esse tipo de operação. E agora diz pra mim, ficou algum tipo de dúvida sobre transmissão automática? Você quer aprender mais? Quer saber até mesmo como cuidar bem do seu carro? Acessa aqui o link na descrição que nós temos o guia definitivo de manutenção automotiva que vai ajudar a cuidar bem do seu carro, mas é claro, a sua sugestão, a sua participação nos comentários ela é fundamental para que nós possamos então criar mais vídeos, mais aulas para ajudar você a entender sobre transmissão automática e muito mais. Um grande abraço e até mais!